A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quando eu tinha lá meus 8, 9 anos de idade, eu tinha um Mega Drive. Você teve um Mega Drive também? Qual videogame você tinha na sua infância? Eu já entrego logo que eu tô velho, né? Porque Mega Drive, olha, faz tempo. E eu lembro que eu chegava perto do meu pai com aquela carinha de anjo e falava assim: pai, aluga uma fita pra mim hoje? Porque eu queria ir até uma locadora e alugar algum jogo pra eu jogar lá no meu Mega Drive. Quando eu dava sorte do meu pai estar de bom humor e estar disposto a gastar para alugar um jogo para mim, íamos até uma das locadoras aqui de Cosmópolis, a Big Boy e também a Fantasy Games, eram as principais do meu tempo, né? E aí eu procurava lá um jogo do Mega Drive, ficava ali 10, 15 minutos namorando as capas dos jogos. Eu lembro até agora o cheiro desse lugar, o quanto era gostoso. Você tem também memória do cheiro quando você ia alugar um jogo ou um filme, se você é mais velho como eu, porque os mais novos não passam por isso, mas é importante que você, principalmente mais jovem, assista esse vídeo até o final. Eu te prometo que vai ser uma coisa que vai abrir tua mente, mas os mais velhos também. Quando eu terminava lá de escolher meu jogo, às vezes era um jogo muito legal, né? Às vezes eu dava sorte de alugar um Sonic ou algum jogo assim que eu gostava muito, mas às vezes era um jogo estranho que a capa me enganava, eu chegava em casa, o jogo não era lá essas coisas. Mas eu simplesmente colocava o cartucho no meu Mega Drive e jogava. Não importa se o jogo era bom ou ruim, eu jogava pelo tempo que eu tinha para jogar. Às vezes era um dia, ou 2 dias, ou 3 dias, dependia do tipo da alocação. Quando a gente alugava na sexta-feira, tinha um dia a mais, né, pra gente poder ficar com o aluguel daquele jogo ou do filme. Enfim, eu jogava. Agora venho correndo dos anos 90 até 2023, yup! Continuo gostando de videogames, né? Sou uma pessoa que cresceu nos anos dourados dos videogames, né? E agora estou aqui. Eu tenho meu Xbox, tenho meu Nintendo Switch e tenho uma infinidade de jogos para jogar. Tem o Xbox Game Pass, tem muitos jogos no Switch que, apesar dos jogos da Nintendo não serem muito baratos, mas tem todos os outros jogos que quando entra em promoção você compra jogo por R$3, por R$10, por R$15, enfim, são jogos acessíveis. Agora, pergunta se eu jogo. Ah, você não entendeu onde eu quero chegar? Você aí, você já assinou Netflix? Você já assinou algum serviço por streaming? Você gosta de ouvir música no Spotify ou qualquer outro serviço de música por streaming? Quando você para ouvir uma música, você pega e ouve um álbum inteiro? Ou você vai naquelas playlists que o aplicativo gera automaticamente para você não precisar se preocupar em o que escolher para ouvir? Simplesmente você aperta e ele começa a tocar uma coisa atrás da outra. Existe uma grande diferença entre o Alex dos anos 90 e o Alex de 2023, assim como existe uma grande diferença entre você, seus pais, seus avós, hoje e 20, 30, 40, 50 anos atrás. E assim como a frase que eu citei no começo do vídeo aí de Schopenhauer nos diz, nós estamos sempre buscando por alguma coisa que vai nos satisfazer até o momento que nós vamos possuir essa coisa, e aí ela passa de ser novidade e a gente passa a não querer mais essa coisa. Aí vira um tédio. Os gamers costumam chamar isso de paradoxo do PC Gamer, que eles dizem que eles ficam tanto tempo querendo montar um PC Gamer, né? Quer dizer, eles vão comprar um computador, colocar aquelas peças caras, uma placa de vídeo muito atualizada, muita memória, para poderem rodar os jogos atuais num gráfico incrível, e quando eles finalmente, depois de anos, conseguem esse feito, eles simplesmente não jogam nada, porque a graça era você imaginar como aquilo seria, porque quando você passa a ter, a graça vai embora. Mas isso não sou eu que estou dizendo, tem um livro que explica isso desde 2004, escrito pelo Barry Schwartz, que é o paradoxo da escolha. E esse termo já foi cunhado de várias formas, o paradoxo da abundância, ou o paradoxo do PC Gamer, como eu falei, ou o paradoxo da Netflix também. Existem vários nomes que a gente dá para esse fenômeno que a gente passa, e muitas pessoas passam por isso. Então no livro Paradoxo da Escolha, o Schwartz nos diz que o fato da gente ser livre para escolher tantas coisas nos paralisa. Isso porque mais escolha significa mais responsabilidade. E a gente não consegue focar em escolher uma coisa só, porque a gente sempre está pensando não no que a gente vai escolher, mas em tudo aquilo que a gente não vai escolher. E com isso a gente perde a vontade de consumir as coisas que estão muito acessíveis, que são muito fáceis, como os milhares de títulos disponíveis na Netflix, ou os milhares de jogos que a gente consegue comprar barato na Steam, ou no console, ou no Xbox Game Pass, enfim. Não é mais como era no meu tempo lá de jovem, que eu ia na locadora, alugava o jogo e não tinha opção, eu tinha que jogar aquilo, então eu jogava e não me preocupava com mais nada. Mas isso não se aplica só a questões
tecnológicas, como jogos, ou filmes, ou música. Isso se aplica também à nossa convivência humana. Você que é casado, ou você que se relaciona com alguém, mora com alguém, você passa por isso também todos os dias, se você não tomar cuidado. Mas assiste o vídeo até o final, porque existe sim algumas possíveis formas de você fugir disso, se você está preso nessa situação de você sair de casa e enxergar o carro do outro e falar, caramba, mas o meu carro não tem aquilo ali. E se eu trocar de carro? Pô, mas a minha casa fica num bairro ruim. Essa casa aqui que tá à venda parece boa. Será que eu não troco de casa? Pô, lá em casa a gente só briga. Olha aquela moça ali. Putz, é meu número. Será que eu devo separar e tentar encontrar uma pessoa diferente? Então, mais uma vez, Schopenhauer nos diz: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Porque quando você quer, você anseia, você sonha, você imagina, e o fato de você imaginar torna tudo muito mais legal, tudo mais atraente. Mas quando você passa a possuir, se torna tédio, porque não tem mais novidade, se torna uma coisa vencida, como se fosse um estágio que você concluiu e não precisa mais se preocupar com nada que vinha antes dele. Mas, ao mesmo tempo, olha o paradoxo aí. Ao mesmo tempo que a gente procura o tempo todo uma coisa nova, uma distração nova, um jogo novo, um filme novo, alguma coisa diferente, um serviço novo, porque a gente sempre pensa que um pode ter um 0,2% alguma coisa a mais do que o que eu já tenho e eu sempre quero o melhor. Ao mesmo tempo a gente busca familiaridade nas coisas, porque a gente quer reconhecer que aquilo nos remete a uma zona de conforto, é confortável pra gente. Isso a gente pode até descrever falando sobre música, por exemplo, porque muitos artistas hoje e nos últimos 30, 40, 50 anos estão fazendo música pop, usando basicamente os mesmos acordes, ou pelo menos a mesma sequência de acordes harmonicamente falando, então ele pode mudar o tom da música, mas vai ser sempre assim: a primeira, a sexta menor, a quarta e a quinta. A primeira, a sexta menor, a quarta e a quinta, porque isso é familiar pra gente, então por isso que eles faz essa repetição. E da mesma forma a gente sempre procura coisas familiares. Então se você gosta de filme de ação, você sempre vai procurar um filme novo de ação. Se você gosta de filme de comédia, você sempre vai procurar um filme de comédia. E nas músicas ainda existem os samples, né? Então a gente pega aí músicas atuais que usam samples, que são partes, trechos de músicas antigas, porque isso faz com que o artista seja mais facilmente assimilado. E aí a música fica mais familiar para os nossos ouvidos e é mais fácil para ele vender isso daí. Então ao mesmo tempo que a gente está sempre buscando uma coisa diferente, a gente quer uma coisa familiar, mas principalmente a gente não quer ter muitas escolhas. Apesar da gente brigar e falar que quer mais liberdade, que o mundo com mais liberdade é melhor, e na teoria ele é melhor, mas na prática o que acontece, e eu não quero aqui fazer juízos ideológicos, eu quero que você reflita com a sua própria cabeça. Quando a gente tem muitas opções de escolha, a gente não escolhe, a gente deixa que alguém escolha por nós, ou a gente simplesmente não escolhe e continua no mesmo lugar que a gente já está, ou a gente começa a achar que o lugar que a gente já está é ruim, mas a gente não tem coragem de dar um outro passo, porque a gente está preso numa coisa que é aqui, ó, na nossa cabeça, e isso é um problema que vai aumentando conforme você vai vivenciando essa situação onde você não se contenta com nada, e nada nunca tá bom, mas ao mesmo tempo você tem muitas opções. Então quando você escolhe uma coisa, você não pensa no que você escolheu, mas você pensa em tudo aquilo que você deixou de escolher e começa a imaginar todos os benefícios que você não tem porque você escolheu esse e não escolheu aqueles, e são muitos. Então você pode falar aí desde consoles, pô, eu comprei um Xbox, mas eu deixei de comprar um PlayStation, deixei de comprar um Switch, deixei de comprar um computador gamer, um Steam Deck. Então você não foca no que o Xbox vai te oferecer, mas você foca em tudo aquilo que ele não vai ter. Mas isso ainda é pouco. Você pode ter muito mais opções. Você escolhe comprar um Fiat Pulse, mas você não foca nos benefícios que o Fiat Pulse vai te dar. Você começa a imaginar, pô, mas se eu tivesse comprado um Citroën Cactus, e se eu tivesse comprado um Volkswagen Nivus, e se eu tivesse comprado um Chevrolet Tracker, e se eu tivesse comprado um Peugeot 2008, se eu tivesse comprado um Honda HR-V, e se eu tivesse comprado um Kia Sportage, ou se eu tivesse comprado um sedã, e se eu tivesse comprado um hatch, se eu tivesse comprado um monovolume, se eu tivesse comprado um carro mais caro ou mais barato. Olha a quantidade de carros que você não comprou para você escolher o Fiat Pulse. Mas carros ainda está limitado. E quando a gente fala do companheiro ou da companheira, você se casa com a pessoa que você estava encantado, em algum momento esse encanto há de passar, porque é assim que funciona, né? A gente se apaixona, vê só qualidades, a gente volta para a realidade, e na realidade existem qualidades e defeitos, e às vezes a gente não quer lidar com os defeitos. A gente vive num mundo que tem mais de 8 bilhões de pessoas. Ah, mas tudo bem, o mundo é grande demais, mas na sua cidade, quantas pessoas tem? Olha o tanto de opção que você não fez para você fazer uma opção, você deixou de fazer infinitas outras opções. E isso angustia. Mas isso só angustia porque a gente está condicionado a ficar sempre nessa situação de conviver eternamente com a ânsia de ter
e o tédio de possuir. Por isso, quando você abre a Netflix, às vezes você fica ali um tempão procurando um filme, aí sabe o que acontece? Você só quer dopamina pro seu cérebro precisa de mais, ele precisa de mais, e você olha para um filme que aparece ali e você pensa, pô, legal, mas vai ter outro melhor, deixa eu ver. Aí você continua olhando, legal, mas vai ter outro melhor. Aí você vai procurando, aquilo vai fazendo o seu cérebro cansar antes de você começar a assistir o filme. E você vai acabar não assistindo o filme e abrindo o seu celular e entrando no Instagram ou no TikTok ou em qualquer outra rede social que vai te dar a mesma dopamina em menos tempo e você vai simplesmente cansar mexendo na rede social. Você não vai precisar mais procurar um filme ou uma série para assistir, ou não vai mais ter paciência para começar um jogo que você não conhece as mecânicas, e elas vão te frustrar no primeiro momento, porque para você jogar um jogo que você nunca jogou, você tem que procurar conhecer a história, os personagens, a mecânica do jogo, o objetivo do jogo, e tudo isso demanda tempo, uma curva de aprendizado que às vezes é longa demais para vontade imediata de dopamina que seu cérebro tem, e você sabe que você vai encontrar numa rede social qualquer. Você vai entrar na rede social e seu cérebro vai anestesiar imediatamente. Mas não vai passar meia hora, uma hora. Você vai perceber que passaram 3 horas e você está rolando o feed, porque você sempre acha que vai vir uma coisa muito mais legal. Ou vai ter alguma coisa que aconteceu que você precisa saber. Você não pode viver num mundo onde existem coisas acontecendo e você não está sabendo. Meu Deus, mas será que aconteceu alguma coisa na minha cidade? Tá rolando uma fofoca, aconteceu tal coisa. Lá no grupo de vendas da cidade tá um bafafá, estão expondo uma pessoa que traiu a outra, ou estão falando de um problema político que alguém roubou o hospital da cidade. Isso acontece muito aqui onde eu moro, inclusive estão expondo pessoas em grupo de venda agora. Você imagina um negócio desse, colocar a cara lá da pessoa falando que ela traiu o marido. Que coisa horrorosa, né? Coisa triste. Tudo isso vai passar no momento que a gente desacelerar. E pra gente desacelerar, a gente precisa desapegar dessas coisas todas e perceber que as nossas escolhas, elas não têm que ser certas ou erradas, elas têm que ser. Você tem que perceber que quando você tem dúvida demais entre duas coisas, provavelmente qualquer uma que você pegar vai te trazer o mesmo nível de satisfação e insatisfação. E ao invés de você ficar procurando por que você não escolheu a outra quando você escolheu essa, você simplesmente devia aproveitar essa, ser grato por ter essa. Ao invés de você ficar procurando casas depois que você já comprou sua casa, contente-se com a sua casa, aprenda a gostar do lugar que você mora, conviver com seus vizinhos, a menos que não tenha nenhum jeito, né? Daí você muda. Mas se você não tiver necessidade de mudar no primeiro momento, aguenta, acostume e entenda que algo te motivou a comprar essa casa e não é porque apareceu uma outra casa num bairro melhor, num custo menor, que você vai achar a sua decisão ruim ou vai querer correndo vender sua casa para poder mudar, porque senão você nunca vai estar satisfeito com nada. Não é porque você clicou num filme que você acha que não está muito legal que você vai desistir de assistir esse filme e vai passar a mexer no seu celular para ver o que tem de legal acontecendo aí no seu Facebook, no seu Instagram. Não é porque você começou um jogo e você não está entendendo nada que você vai abandonar esse jogo, porque depois você tem mais 30 jogos que você comprou e você não clicou em nenhum e nem abriu nenhum. A satisfação veio no momento da compra. Você comprou um livro, nunca leu, mas mesmo assim você quer comprar mais 10 livros só pela ânsia de possuir. E não para consumir aquele conteúdo. Então a gente precisa desacelerar. Quando a gente aprende a desacelerar, a gente começa a valorizar o que a gente tem. Mas não é que seja uma coisa fácil de fazer, não é que eu vou falar, aprende a desacelerar e amanhã você vai estar curtindo tudo aí que você comprou seus jogos, você vai parar de ficar ansioso para jogar alguma coisa que você não tem, você vai parar de ficar ansioso em querer trocar de carro, vai parar de ficar ansioso em comprar um equipamento novo porque o seu já não está tão atualizado. Não é porque eu tô te falando que amanhã você vai parar de olhar para outras pessoas na rua e imaginar, nossa, e se eu me separar, olha quantas opções novas eu teria. Não é assim que vai resolver, porque eu também sou um ser humano. Eu não tô aqui no alto das nuvens falando com você como se eu tivesse a chave celestial e todo o conhecimento do mundo. Eu tô aqui somente compartilhando com você esta reflexão acerca do que acontece com todos nós, e eu estou falando de questões que já foram abordadas amplamente. Então eu estou aqui trazendo, convidando você para pensar. Você tá nesse ciclo vicioso, nessa situação de você não se contentar com nada, não conseguir assistir um filme porque você está ansioso demais, a sua ansiedade está aqui, ó, e você está respirando muito rápido, pensando que você está perdendo alguma coisa e você está deixando de ganhar alguma coisa. Enquanto, na verdade, antigamente a gente não pensava tanto porque a gente não tinha tantas opções. A partir do momento que a gente começou a ter opção demais, a gente se preocupou demais em escolher e a gente se paralisou. Porque quanto mais opção, mais difícil e mais a gente tem a sensação de peso nas costas. Porque se você tivesse uma única opção, como no meu caso, quando criança, ia alugar uma fita do Mega Drive, eu
jogava aquela fita porque era a única opção que eu tinha pra jogar, eu jogava, não me importa, podia gostar ou não gostar do jogo, mas eu consumia, eu explorava, eu aproveitava muito bem. Eu não ficava com aquela sensação de, puxa, gastei dinheiro à toa, não precisava ter assinado esse serviço, não precisava ter comprado esse produto, não precisava ter feito esse investimento, mas é simplesmente porque hoje as escolhas são demais. Por isso desacelera. Começa a se forçar a fazer as coisas que você não quer. Não é se forçar para sempre, mas se força por uns 5 minutos. Eu queria jogar um jogo que eu não tenho, mas eu tenho 5 jogos que eu comprei que eu nunca abri. Se força a jogar um deles, porque em algum momento você quis comprar esse jogo. Se força a jogar 10 minutos desse jogo. Se você não quiser jogar depois de 10 minutos, aí você não joga mais, aí você parte para um outro. Mas se força, começa a se forçar a gostar das coisas que você tem, porque você está viciado. Nós estamos viciados em novidade, mas ao mesmo tempo a gente quer coisas familiares. Então a gente está preso num ciclo muito limitante que está limitando a nossa mente. Você se identifica com isso que eu estou falando? Se você passa por isso, você entende o que eu estou falando, se você também passa por isso, se você sente também esse comichão de eu não sei o que assistir, estou há tanto tempo aqui, vou procurar outra coisa para fazer, não sei o que jogar, estou tanto tempo aqui, vou procurar outra coisa para fazer, não estou satisfeito com isso, não estou satisfeito com aquilo. Se você passa também por esse tipo de situação, você não está sozinho, nós estamos nisso, porque essa modernidade cheia de escolhas, esse mundo cheio de opções que nos trouxeram, essas opções enriquecem pessoas e por isso a gente está preso nisso, porque as pessoas que estão enriquecendo, nos dando tantas opções como se fosse muito melhor ter muitas opções, essas pessoas estão enriquecendo baseando-se na nossa falta de saúde mental. A gente está adoecendo, ansiedade extrema, porque a gente não pensa mais no que a gente tem, a gente pensa no que a gente não tem. E quando a gente escolhe alguma coisa, a gente não foca no que a gente escolheu, a gente começa a ficar constantemente lembrando daquilo que a gente não escolheu e a gente não tem paz.